Olá, boa tarde. Convidados a um tempo de distanciamento, nós estamos precisando refletir sobre o que a pandemia realmente tem nos feito repensar. Sistemas de crença, sobre nossas escolhas. A gente tem vivido, na verdade, uma oportunidade de ter mais clareza sobre quem somos e o que queremos entregar às pessoas. Não só numa perspectiva do indivíduo, mas também empresas estão sendo repensadas. Por isso, hoje nós queremos conversar sobre inovação no varejo. Para bater esse papo comigo, eu estou recebendo um administrador de empresas. Ele é sócio-diretor da Controplan, uma empresa que já tem 34 anos de mercado, e também da E-Diretor Software, e ainda é membro da diretoria colegiada do Observatório Social de Teresópolis. Seja bem-vindo, Luiz Cláudio Carneiro. Boa tarde, obrigado pelo Obrigada. convite, obrigado aí à TV Cidade, né, mais uma vez aqui. Agradeço a oportunidade, né? Pois é, obrigada, Cláudia. A gente sabe da sua história, né, como empresária em Teresópolis e a representatividade que você tem na sua expressão aí, não só numa atividade comercial, mas social também. E para as pessoas conhecerem um pouco de você, um pouco da Controplan, do seu trabalho, eu queria abrir o programa com você contando um pouco da sua história. Então, vou contar a história da Controplan, né? A Controplan nasceu em 1986, né? Lá se vão 34 anos. É uma empresa familiar, onde meu pai, né, e meu irmão são meus sócios, né? Ainda tem o meu irmão mais novo também, que é o Júnior, que também trabalha com a gente. Então, assim, desde lá ela vem mantendo essa, como você fala, o DNA, né? O DNA da empresa é realmente uma empresa familiar, né? E nós começamos lá em 86, no início, que chamavam de microinformática. Né? Uhum. Meu pai já gostava de coisa nova e tal, comprou um computadorzinho TK-82, e ali a gente começou a desenvolver e montar uma empresa, né? Então, são 34 anos de estradas aí, de tantas mudanças também, né, de tecnológica, né? A gente começou lá no DOS, né, e agora já está em ambiente em nuvem, virtualizado, ou seja, é pouco tempo e muito ao mesmo tempo. É bastante, Muito né? tempo. Muita mudança. E considerando uma empresa de tecnologia, vocês, né, profissionais desse segmento, são profissionais que naturalmente têm um certo hábito à mudança, né, Cláudio? Assim, de fato, É 34 natural, anos é né? um. Pois é natural do ambiente, você vê. A nossa empresa tem 34 anos, mas, assim, ela se renova a cada dia, né? Ela não parou no tempo, nem pode, né? Uma empresa de tecnologia, ela não se dá o direito de parar, né? O tempo todo você tem que estar inovando, reinventando. Aquilo que serviu lá atrás já não serve mais, né? É assim que funciona. Uhum. Pois é, e aí nesse cenário pandêmico aí, né, a gente assiste tantas transformações que naturalmente já vinham acontecendo, né, o próprio avanço tecnológico já vinha forçando as organizações a se ajustarem, a evoluírem, mas a gente também sabe de um nível de resistência muito grande que especialmente empresários do varejo, né, enfrentam durante esse tempo todo. E agora, com a pandemia, estão sendo mais forçados a buscarem essa transformação. Quer dizer, agora ou transforma ou transforma. Né? A gente não tem muita saída. Como é que você tem visto, já que você é uma empresa que atua, o segmento de atuação de vocês é ramo da construção civil, né? Varejo, né, na área de construção civil, loja de tintas. A gente tem outros ramos também, mas predominante, né, o segmento que a gente atua é esse segmento. E como é que vocês têm visto os clientes de vocês nesse cenário, Cláudio? Então, no primeiro momento, assim, a gente viu assim muita dificuldade nos clientes, né, foi um freio, né, como se você estivesse freando um ônibus lotado, né? Então precisa de uma arrumação. E logo assim no início da pandemia, né, a gente já vem fazendo um trabalho com alguns clientes através do e-commerce, do mercado digital, né?
A gente até chama, né, de varejo 360, né? Por que varejo 360? Porque a loja física, né, ela passa a ser um canal, não apenas uma loja. E você começa a entender que, por exemplo, você hoje, para ter o varejo, na verdade, ele tem múltiplos canais, né? Você pode ter, a gente chama, vamos dizer, uma loja, né, na internet, né, que a gente chama o e-commerce. Você pode vender através do Facebook, você pode vender através do Instagram, do WhatsApp, né, do Marketplace, que é um caminho. E são ferramentas que não apareceram agora, já estavam aí há bastante tempo, né? Mas a própria mudança do consumidor vai forçando a empresa a se ajustar e entender essas novas tecnologias, aprender fazendo, errando e continuando em frente, né? E eu até queria entender, porque eu até coloquei, né, que o que a gente percebe hoje é um chamado mesmo, varejo 360, né? Mas como é que você tem visto, em relação aos desafios, qual é a dificuldade real que você enxerga, né, no varejo, com esse momento de reinvenção dessa multilateralidade, ou desse acesso a multicanais, da administração disso? Como você tem visto esses desafios, em que você acha que o teu segmento apoia, no sentido, né, de ajudá-los mesmo a acompanhar essa transformação toda? Então, em primeiro momento, é a mudança de cultura da empresa, né? Ela entender que o consumidor mudou, tem outras formas de consumir. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, na parte de marketing, né? Hoje você tem o que a gente chama de influenciadores digitais, né? E esses influenciadores ajudam de verdade, se você identifica alguém daquele segmento. Começar a entender, por exemplo, no nosso sistema lá na Controlplan, a gente tem integração com todos os marketplaces, né? Então, como é que vende pelo marketplace? Como é que faz essa integração? Então, talvez agora, com essa questão toda, né, você acelere aquilo que você falou no início, o tempo, né? Talvez essa evolução ia levar, sei lá, 5 anos. A gente vai ter que antecipar. E aí então você faz a mudança de cultura, começa a entender, né, como que está funcionando, e aí você tem que treinar, capacitar teu pessoal, né, porque você vai modificar um pouco a forma de você trabalhar, você tem processo dentro da empresa, o processo que você vai trabalhar, por exemplo, com o marketplace é diferente do processo do atendimento que você vai com o motoboy, né, vai fazer uma entrega em casa. Então, todos esses processos vão estar começando a ser reajustados na empresa. Então, o treinamento, aprender o tempo todo, você ter pessoas com esse olhar dentro da empresa é importante, né? Às vezes, por exemplo, o decisivo já tem lá uma certa idade, ou já está naquela que não quer muito mais mudança, né? Sim. Mas é um ponto que ele vai ter que fazer de inflexão da empresa. Ele tem uma barreira na frente, ele tem que decidir se ele para ali ou se vai subir essa barreira, né? E aí E as nessa empresas de tecnologia vão ajudar com tecnologia, mas tem que fazer a mudança da cultura, né? E a Controlplan, né, o seu trabalho propriamente dito, tem algum tipo, né, de apoio nesse sentido, Cláudio? Então, a primeira preocupação nossa foi levar informação, né? Logo que iniciou a pandemia, né, eu comecei a perceber que muitos clientes estavam perdidos, estavam com a loja física fechada, podia estar vendendo de outra forma, por outro canal, e não estava vendendo. Então, a gente fez uma série de lives, né, chamada Reinvenção do Varejo. E foram 11 lives, a gente trouxe pessoas que já trabalham, que já tinha, e também preocupação de fazer uma linguagem muito menos técnica, né, mais acessível para as pessoas compreenderem e tirar aquela barreira da dificuldade. Foi uma série muito legal. Então, assim, a primeira preocupação nossa é levar informação. Ó, existe outro caminho. Então, o pessoal que conseguiu acompanhar todas as lives, ouviu depois, né? Assim, alguns clientes que não tinham contato nenhum com venda de forma digital passaram a ter. Então, foi uma experiência bacana. Eu também aprendi muita coisa. E onde é que Porque, estão essas lives disponíveis? então, no canal da Controlplan, né, no YouTube, né, procura lá, canal Controlplan no YouTube. E lá você tem as 11 lives que a gente fez, a sequência.
foi muito interessante, porque a gente foi passando tanto na parte técnica, como na parte de treinamento de pessoas, como na parte de relacionamento com o cliente, né? Então, a gente vem trazendo tudo que é necessário você para desenvolver esses outros canais, né? Uhum. E é muito interessante, né? Uma das coisas, de fato, que a gente mais vê despertar é esse senso mesmo de apoio, né? Se estabeleceu também, e é o que eu costumo falar sobre a gente entender quem nós somos e o que desejamos entregar, porque o que a gente tem percebido nesse movimento é que essa pandemia está para além da reinvenção organizacional ou um repensar, né, da nossa forma de consumir, mas ela também está fazendo a gente se posicionar de uma forma mais solidária, talvez, né? Eu acho que tem despertado o lado humano. Então, muitas organizações, antes mesmo de pensar nas soluções como produto que podem entregar, elas estão pensando em compartilhar informação. Isso é uma mudança também de perspectiva na forma de se relacionar com as pessoas e com o cliente, não é, Cláudio? Não, acredito que sim. Por exemplo, por que a gente decidiu fazer essa série de lives com informação? Por exemplo, num domingo ligou um cliente, ele era de outro ramo até, e eu fiquei com ele mais de uma hora, e assim, vi a dificuldade, né, dele ver as lojas dele tudo fechado, e eu falei, pô, mas você tem outro caminho. E às vezes não está trilhando outro caminho por falta de informação. Então, assim, a gente vive num momento de compartilhar informação, compartilhar experiência, né? Troca de experiência é muito legal. Essas ferramentas mesmo, a gente está aqui numa live, né? Antigamente você tinha que fazer uma reunião presencial, hoje é tudo muito prático, né? Eu vim do Rio, cheguei agora, tem 10 minutos sem me correndo para chegar na hora. E você vê, é muito prático, a gente já está aqui conectado, já está conversando. Isso Sim. tudo, assim, vai provocar uma mudança excepcional, eu vejo assim. Né? É um momento de dificuldade, mas é um momento de muita oportunidade, né? Uhum. A gente vê que existe nessa crise toda, né, oportunidades, assim, por exemplo, se fala muito em ecossistema, né? Então, por exemplo, o comércio vai ser um ecossistema. Então, da mesma forma que você vai ter que ter um bom relacionamento com o teu cliente, apesar às vezes na distância, né, talvez não seja presencial, você vai ter que ter um bom relacionamento com o teu fornecedor também. Uhum. Então, esse relacionamento não é mais só de pagar uma boleta, mas ele de conhecer o teu estoque e qual é o ponto de pedido desse estoque para que esse estoque não tenha ruptura. Ou seja, é um movimento muito grande que já está acontecendo. E com isso você consegue reduzir custo, consegue chegar no cliente na velocidade que ele precisa. Então, assim, a mudança que vem, ela realmente é muito profunda. Talvez a gente sinta um pouco mais porque ela ia acontecer ao longo de um tempo e foi antecipada, né? Uhum. E você já tem, de fato, percebido, né, nos seus contatos com o cliente, mudanças efetivas acontecendo? Já tem. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bobo, por exemplo, o WhatsApp, né? Assim, muita venda é pelo WhatsApp, que está e vai ser uma das grandes ferramentas do varejo, acredito, né? E muito cliente, quando recebia contato pelo WhatsApp, ficava chateado. Esse pessoal fica mandando mensagem querendo comprar pelo WhatsApp, e hoje ele já olha diferente, né? O WhatsApp é um canal, aquilo que a gente está falando, é um canal de venda, então a gente tem que desenvolver ferramentas para esse canal. A Contropan mesmo, daqui a, acredito, mais uns 60 dias, está lançando um produto que integra nosso sistema ao WhatsApp. Então, vai ser muito legal a forma, ou seja, a gente vai facilitar, vai criando ferramenta para facilitar a vida desses clientes, poder atender bem esses clientes do WhatsApp. Mas ele já, na cultura, já começa a entender, isso é um canal de venda, tem que tratar bem. Uhum. Então, essa mudança cultural já está acontecendo, sim. Então vamos embarcar. Quem está ficando para trás aí, vamos buscar informação. Já botamos, né, o canal do YouTube aí para as pessoas do varejo aí poderem assistir um pouquinho e aprenderem. Cláudio, nessa reinvenção toda, nós também, que somos um programa de TV, estamos por live, tendo a oportunidade de fazer isso tudo, mas por ser um programa de TV, ainda na live eu preciso fazer uma paradinha, porque quem nos assiste em casa precisa da paradinha comercial, então eu volto já já com você, tá bom? Vamos faturar, né? Tem que faturar. Até já!
Ninguém podia esperar a crise que o mundo está passando nesse momento. Um vírus invisível fez o Brasil parar. E essa paralisação está afetando a nossa vida de uma forma drástica. Mas vai passar. E é nesse momento que vamos precisar nos unir para vencermos juntos a crise gerada na nossa economia. Quando a quarentena terminar, Teresópolis vai precisar movimentar o seu comércio e indústrias para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos e serviços de nossa cidade. Vai ser a hora de pensar em Teresópolis, de valorizar o nosso emprego e manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o comércio local. Viva a cidade mais linda do Brasil. Uma campanha TV Cidade, Canal 9. Voltamos com o nosso DNA. Hoje nós estamos falando sobre inovação no varejo, todos os processos de transformação que tem sido necessário acontecer. E eu estou recebendo o Luiz Cláudio Carneiro, que é sócio-diretor da Controplan, e também da E-Diretor. Eu sempre quero falar E-Diretor, porque é a influência do e-mail, e-learning, né? Mas é o E-Diretor. Cláudio, eu queria dar continuidade a esse tema com você, falando um pouquinho sobre, primeiro, reconhecer que, de fato, a gente pode afirmar que o varejo está passando por um processo de inovação. Porque inovação, às vezes as pessoas pensam que é muita reinvenção, mas pequenas mudanças, né, podem representar uma inovação para um determinado perfil organizacional. Né? E aí isso representa também uma nova forma de olhar, ou seja, os empresários estão sendo convidados a reajustar o foco. E aí, para falar de foco, a gente precisa lembrar daquela estrutura piramidal ETO, né, que tem uma estrutura operacional, tática e estratégica, em que muitas das vezes as empresas estão muito focadas nos aspectos operacionais, muito focadas na gestão do processo, quando nesse momento eu penso que nós estamos sendo convidados a focar ou regular esse foco mais para um âmbito estratégico. Então, é um redirecionamento desse foco mesmo. E eu sei também que você, inclusive, tem na E-Diretor uma proposta de trabalho que é exatamente tirar um pouco o foco desse controle e ir para o aspecto mais estratégico. Então, eu queria que você compartilhasse, né, um pouco com a gente sobre em que consiste essa mudança do olhar operacional para o estratégico. Bom, é natural, né, numa empresa pequena, eu vejo pela minha empresa, né? Quando você começa, você é tudo, né? Você é o boy, é o gerente, é o cara que faz a entrega, e isso vai crescendo com a gente. À medida que a empresa vai crescendo, e você tem aquela coisa de estar dominando a empresa, né? Isso você vai trazendo isso com a empresa. Mas chega uma hora que a empresa ela fica de um tamanho que praticamente é impossível, né? Então, a gente vai falar de cultura de novo. Nesse momento é preciso mudar um pouco a cultura do gestor. Ele tem que começar a perceber que a empresa cresceu e ele já não dá conta de tudo na empresa, né? Ele não pode ser mais o financeiro, ele não pode ser o comercial. Então, ele precisa organizar. Mas, antes disso, ele precisa ter uma visão, né? Uma visão estratégica. Para onde a empresa dele quer ir? Qual direção ele quer tomar? E, realmente, a gente percebe, né? O empresário, vamos pegar um empresário de uma empresa média hoje, no Brasil, ele ainda não tem muito essa cultura, né? De ter os indicadores, de entender como é que funcionam esses indicadores e como esses indicadores podem ajudar e direcionar a empresa. Então, é uma cultura que ele primeiro tem que adquirir, né? Então, precisa fazer curso, treinar, ou seja, compartilhar a visão, ver a visão de outras pessoas, né? E começar a mudar isso. O diretor é justamente isso, Ana, que você falou. Ele pega após a parte operacional, né? Uma visão estratégica, uma visão que você projeta. Então, você projeta
o teu planejamento comercial, a partir daí você faz o teu planejamento financeiro e começa também a dizer tuas metas, teus indicadores, né? E o diretor vai ajudando a conduzir isso. Então, é muito comum. O diretor ele nasceu de um segmento que a Controplano tem, que é de consultoria, né? De muitos anos de experiência de consultoria, e ele virou uma ferramenta para consultor e para o diretor, como o nome fala, né? Como o próprio diretor. Então, hoje ele já ajuda mais de 3.000 empresas, né? Espalhadas pelo Brasil. Ele é um software que não funciona só com o nosso RP. Na verdade, o diretor, a gente trabalha com farmácia, com mercado, qualquer tipo de empresa, porque ele vai lá na base de dados, colhe as informações e transforma em informações estratégicas. Uhum. E em que medida você acha, né, que o desenvolvimento de uma visão mais estratégica pode ajudar esses empresários na mudança desse cenário atual? O que muda? Eu posso fazer uma crítica a essa propaganda que você botou aí, uma crítica construtiva, tá? Você botou Sim. uma propaganda aí, compre em Teresópolis, não é isso? Uhum. Não é essa? É a campanha da TV. Mas é uma visão ainda que não é isso mais, né? As pessoas compram pela internet, então a visão aí tem que ser para o empresário, olha, você não precisa mais vender só local, você tem que começar a vender para o Brasil todo. Eu estou numa campanha aqui, lutando para desenvolver, a gente precisa desenvolver uma cidade digital. Porque o comércio, normalmente, ele era meio, né? Vamos dizer assim, varejo, ou seja, o dinheiro circulava ali e não criava riqueza. A riqueza era a indústria, outro tipo de negócio, né? O turismo. Mas o comércio, a partir do e-commerce, né? Ele começa a não ser mais meio, ele pode trazer riqueza. A gente consegue, numa cidade como Teresópolis, que eu vejo muita possibilidade aqui, até pela, né, vocação tecnológica que Teresópolis tem, que as pessoas começam a vender pela internet, vender para fora, vender por qualidade, aprender isso, você começa a trazer recursos de fora e começa a gerar emprego de qualidade também. Então, às vezes eu vejo essas campanhas assim, eu fico assustado, porque, assim, não é mais isso, né? O comércio mudou e vai mudar, então a gente precisa acelerar de outra forma. Aí, lógico, né? A gente precisa, talvez, que as lideranças da cidade, as pessoas, né, que podem começar a pensar nisso de forma estratégica, inspire outros, né, e para implantar isso. Vou te dizer, por exemplo, uma empresa hoje que é uma empresa modelo, é cliente da Controplano, né, que é a Magazine Luiza. A gente trabalha há muitos anos com eles, a partir de uma empresa que era cliente nosso, que eles incorporaram, e a gente começou a aprender muita cultura da Magazine Luiza. Eles têm um trabalho excepcional para quem quer vender pela internet e não sabe como fazer, né? Eles pegam na mão da pessoa, levam e vão fazer entrega. E a gente precisa divulgar isso, né? Então, assim, eu penso hoje, né, o empresário do varejo ele tem que fazer a mudança e a gente precisa, de alguma forma, ajudar ele a fazer essa mudança que é bom para a cidade. Né? Então, quanto mais eu vi a propaganda, você desculpa, mas... Mas olha, não, nem precisa pedir desculpa para mim. Eu acho ela até belíssima. Né? Não, linda, linda. Eu vou fazer até uma menção, porque eu acho que, de fato, essa campanha é uma campanha bastante local. Né? E há uma discussão que eu vou aproveitar o gancho da sua crítica, né? E até fazer uma crítica, seguinte uma visão análise. Diferente, né? Uma visão, exatamente, é uma visão de quem trabalha com tecnologia, realmente, né? Porque o que acontece? Eu acho que, de uma certa forma, essa campanha reflete a cultura do município, né? Então, é um município em que, de fato, o pensamento ainda é muito da comunidade, é muito local, né? Então, e talvez a grande dificuldade de se reinventar, por isso que eu acho que muitos desafios estão sendo, né, enfrentados. Agora, tem também uma outra perspectiva, né, que ao mesmo tempo que a tecnologia, ela nos impulsiona a globalização mesmo, né, a você começar a pensar em produzir para fora ou trazer consumidores de fora por meio da internet, isso movimentar a economia de uma forma diferente, há também uma forma de se repensar a própria relação local, quer dizer, como que eu uso a tecnologia para fortalecer as minhas relações locais também e permitir
né, que esse comércio e que esse contato, essa proximidade também não se encerre. Uhum. Você entendeu o que eu quis dizer? Assim, como eu posso, hoje, no varejo, me reinventar de forma que eu consiga manter vínculos de relacionamento com o meu cliente? Porque quando a gente fala do fora, é tudo muito distante. Quando a gente está falando de um movimento que o consumidor também está mais próximo. Não, pois é, mas aí você também vai usar tecnologia, por exemplo, a rede social é isso, né? Quando eu falo meu cliente mais próximo, ele pode estar aqui, mas pode estar lá no Pará, lá em Belém. E é meu cliente, ele pode gostar da minha marca, né? Então, assim, o relacionamento, ele tem que existir, né? Próximo, ele não pode ser, mesmo você vendendo pela internet, ele não pode ser um relacionamento frio, né? Se você acompanhar depois as lives, todo mundo que veio falar sobre isso, né? Então, Isso. você tem que fazer contato, a pessoa tem que saber que você está muito próximo. A gente até falou numa live, né? Como é importante o diretor da empresa aparecer, a pessoa saber que está falando com o diretor. Uhum. E a tecnologia permite isso. Talvez você não consiga falar com todo mundo, mas você pode, em alguns casos, intervir, né? Então, a última live foi até a Gisele, que ela é fundadora do Instituto Cliente Feliz e do Reclame Aqui. Eu vi. E ela falou muito sobre isso, né? Então, por exemplo, na época da TAM, aquele comandante Rolim, que era o presidente, tinha fala com o presidente. As pessoas não acreditavam que conseguiam falar com o presidente. Então, isso é relacionamento. Então, assim, até essa própria tecnologia, ela tem que te ajudar a estar mais próximo do cliente, a estar mais próximo da dificuldade dele, né? Não é possível você ter uma empresa e não saber o que está acontecendo ali na ponta. Com a tecnologia você consegue saber. Você vê lá os comentários, então você vai intervir na hora que você precisa intervir. Então, o relacionamento faz parte desse novo varejo. Então, assim, quem não gosta de se relacionar vai ter dificuldade. E eu acho que é um ponto muito importante a gente tocar, porque quando a gente fala dessa coisa, né, da tecnologia abrir, muitos empresários, né, resistem, especialmente o do comércio, né, o do varejo, que tem essa relação, resiste porque não consegue enxergar essa possibilidade de relacionamento. Não, eu até acredito que é difícil, para mim é difícil, né? Por exemplo, para quem são os milênios de 2000 para cá vai entender melhor isso que a gente está falando, né? Para mim não é simples. Eu, por exemplo, eu não sou muito de redes sociais, né? Tenho dificuldade. Uso por causa da profissão. Mas, para você ter uma ideia, quando a gente implantou essas lives, eu precisava fazer uma experiência eu mesmo, né? Comprando, por exemplo, pelo Instagram. Porque, normalmente, eu prefiro comprar numa loja física, né? Já está na minha cultura. Mas, como a gente estava falando sobre isso, eu precisava fazer essa experiência e entender como é que era. E tive uma felicidade. Comprei numa loja aqui em Teresópolis, atendido pelo Instagram, vi que ele já tinha método, forma de atendimento, e fiquei feliz, porque, assim, a loja provavelmente estava fechada na época que eu comprei, foi no Dia das Mães, né? Fui super bem atendido, a pessoa foi muito atenciosa, muito rápido o atendimento. Então, isso é que a gente precisa partilhar, inspirar outros que façam dessa forma, mas não fique com aquela questão, vou vender só em Teresópolis. Não, a gente precisa vender fora de Teresópolis também. Ou seja, por quê? Porque outras pessoas vêm vender aqui. Outras empresas concorrem aqui. Eu tenho um amigo que vende imóveis, isso já tem um tempo, e não foi agora. E aí, uma vez, eu falei, você tem que começar a ir pela internet, fazer uma venda digital. Não, móvel não tem como vender pela internet. Aí eu perguntei a ele, né, qual móvel que você quer? Que é aquele de combate que você vende sempre aí. Aí ele me deu. Fui na internet, essa empresa era em Caxias, né, era um cliente nosso de Caxias. Fui na internet, o cara lá de Curitiba vendia em Caxias e ainda tinha montador gratuito em Caxias. Então, quer dizer, né, tá mudando, a gente precisa perceber isso, acordar, né, e assim, correr atrás. Agora temos que acordar de qualquer jeito, né, Cláudio? Pois é, às vezes uma situação dessa é boa, porque te faz se mover, né? Que é isso, né? Principalmente quem é empresário, ele tem que estar sempre em movimento. Não pode parar. Porque o cliente acaba se movendo mais rápido. Com certeza. Né? Ele é mais antenado, né? Ele está buscando mais informação do que buscava antes, né?
Cláudio, eu tenho colocado aí, né, na nossa legenda a participação de algumas pessoas. E aí a gente tem uma pergunta aqui que eu queria colocar, ó. Em novembro próximo entrarei para o grupo dos idosos e, como a maioria deles, sou muito resistente a mudanças. Como estimular os idosos a perder o medo da inclusão digital? Então, o colega é meu primo, amigo, veio morar em Teresópolis, agora está virando teresopolitano. Oh, que ótimo! Primeiro que eu não acho que você está tão idoso assim, mas eu acho que a própria pandemia já fez isso, né? Já está fazendo isso, né? As pessoas ficam com medo de sair de casa e, sem alternativa, passam a comprar de forma digital. Eu vou dizer meu caso, eu estava lá e passei a comprar de forma digital algumas coisas, né, durante a pandemia que eu não compraria, talvez. Então, a gente vê muito isso, né? Tem uma amiga, a Maria Laura, ela comprou o primeiro computador dela com 90 anos. Ela está com 95 anos. Ela é muito mais ativa na rede social do que eu. A gente se fala pelo WhatsApp, conversa, ela manda recado, comenta. E eu acho espetacular. Você vê o computador dela, ela ganhou, na verdade, com 90 anos. Ela com 95 anos. E, assim, a gente interage o tempo todo. Então, assim, não tem idade, né? Tem que estar aberto, né? É um exercício mesmo de expansão. Né? A gente vai precisar fazer o intervalo de novo. Você não implica com o meu vídeo, tá bom? Não, desculpa. Já. Tô brincando. Já a gente volta com você de novo, tá, Cláudio? Só mais um instantinho. Ninguém podia esperar a crise que o mundo está passando nesse momento. Um vírus invisível fez o Brasil parar. E essa paralisação está afetando a nossa vida de uma forma drástica. Mas vai passar. E é nesse momento que vamos precisar nos unir para vencermos juntos a crise gerada na nossa economia. Quando a quarentena terminar, Teresópolis vai precisar movimentar o seu comércio e indústrias para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos e serviços de nossa cidade. Vai ser a hora de pensar em Teresópolis, de valorizar o nosso emprego e manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o comércio local. Viva a cidade mais linda do Brasil. Uma campanha TV Cidade, Canal 9. Voltamos com o DNA para o nosso terceiro e último bloco e eu estou recebendo Luiz Cláudio Carneiro, sócio-diretor da Controplan e diretor software. Cláudio, eu queria falar mais um pouquinho com você, ainda em torno do cliente, porque muitas vezes a gente dispõe de algumas ferramentas que elas vão funcionar como pás, né? Pás para cavar buraco. Falo ferramentas como a pá, são ferramentas para tornar o nosso processo mais ágil, mais fácil muitas vezes, mas a gente também encontra muitas vezes empresários que estão muito presos num sistema de crenças mais rígidos e que num momento de crise como esse se sentem mais pressionados e começam a achar que ferramentas podem ser perda de tempo, que dá mais trabalho planejar e que a coisa tem que ser na força do braço mesmo, e aí nessa pressão ele acaba acreditando que só é possível vencer pela força do próprio braço, então é trabalhando mais, é se estressando mais, quando na verdade o que a gente tem percebido é que é necessário mais do que isso. A gente precisa de mais clareza mesmo sobre o que a nossa empresa representa nesse processo de troca, de entrega. E aí a gente volta para um ponto que também já é uma discussão de décadas, que é essa discussão de que o cliente ele é o centro. E nesse momento a gente melhora a atenção para isso e vai falar melhor dos relacionamentos, da forma de se conectar, quer dizer, não importa muito a forma, importa que a gente se conecte, se relacione e esses processos de troca continuem, porque no final das contas é para eles que a gente constrói soluções, né? Então, em que medida você acredita que essa crise tem despertado no empresário do varejo esse olhar, um olhar mais focado no cliente?
É, a primeira questão é assim, quando você não tem dificuldade, dificilmente você vai mudar, né? A gente se coloca numa zona de conforto e está tudo muito bem. Então, quando acontece uma situação dessa, que é mundial, né, as pessoas passam a ter atenção, passam a ter muita informação e trocar informação. Né? Por exemplo, as pessoas do mesmo setor trocando informação. Quando eu te falei dessa questão do ecossistema, né? A gente tem vários clientes que estão se associando, já vinha já nesse movimento de associação, por exemplo, para não só compra, mas para organização. Então, a gente tem esses clientes, eles fizeram uma associação interessante, né? Eles, além de organizar compra em conjunto, eles também contratam consultorias e evoluem em conjunto e trocam muito. É diferente, porque aí você passa a não estar sozinho, você começa a trocar com outro que talvez tenha a mesma dor sua, mas já tratou de outra forma. Talvez o ensinamento é aquilo que nós vamos voltar lá no início, nessa troca, essa questão assim, nós somos concorrentes, mas podemos, de alguma forma, nos ajudar, né? Porque a concorrência também é boa, né? Desde que ela seja leal. Então, talvez o grande ensinamento hoje é isso, olha, eu preciso conversar com outras pessoas, eu preciso sair daqui da onde eu estou, ver outras experiências e aplicar essas experiências. E aí você começa a ver o seguinte, a grande dificuldade é a mudança da cultura. Né? De qualquer empresa é isso. Né? Eu tenho uma empresa de 34 anos, a gente sabe também que não é fácil você estar sempre renovando, sempre ativo, mas essa cultura, né, que você precisa adquirir, entender, é que vai fazer a diferença, porque às vezes eu vejo muito diretor de empresa contrata consultoria que não é para ele, é para os funcionários, mas ele não muda a cultura dele, quer dizer, então a cultura da empresa é a cultura dele. Então, talvez a primeira, essa questão é que é a mais séria, né? O dono da empresa, aquele que decide, ele precisa fazer a primeira mudança nele, depois ir para o resto da empresa. E você tem alguma dica comportamental que a gente possa, assim, ajudar essas pessoas a começarem a encontrar caminhos de transformação? Que passo que eles podem dar? Assim, mudar é difícil. Você já viu aquele filme do Rei Leão, que o macaco bate na cabeça dele? E ele fala assim, a mudança dói, né? A mudança dói. Mas eu acredito, assim, ter uma atitude de escuta, né? Do que está acontecendo. Pois a internet é um celeiro de informação, tem boas, ruins, mas se você procurar, você acha muita coisa interessante. Trocar realmente, né? As associações ainda são um pouco, eles não fazem esse tipo de trabalho, né? As associações empresariais, elas ainda vêm com aquela questão de mais de defender a classe do que promover a classe, né? Então, as pessoas também ajudar nisso, mudar um pouco nesse sentido, né? Porque quando a gente fala de um empresário de 40 anos, vamos dizer assim, 40 anos para baixo, é mais fácil. Mas quando você pega uma pessoa da minha idade para cima, né? Eu estou com 51, 55, e para cima realmente é mais difícil. Né? Eu também faço o trabalho de me colocar no lugar do outro. A gente já deu muita consultoria, e a primeira coisa que a gente faz, quando chegava na consultoria, é respeitar aquilo ali, né? Não é querer trocar tudo, porque se a pessoa construir um patrimônio, construir uma empresa, construir um nome, é sinal que ela tem valor. Né? Agora, ajudar ela a mudar e ajustar com o tempo, né, contemporâneo, é isso que precisa ser feito. E você está falando dessa questão das idades aí, né? Existe uma coisa dentro das organizações que a gente chama de gap geracional, que é exatamente são essas diferentes gerações aí coexistindo, né, e constituindo essa cultura organizacional. E um dos grandes desafios até aqui, né, tem sido essas pessoas mais maduras aceitarem, né, o que esses jovens trazem de transformação, e esses gaps geracionais são esses conflitos existentes, e talvez agora esses conflitos sejam a melhor maneira de transformar essa cultura, não é não, Cláudio? Não, com certeza, assim, abrir espaço para o jovem é muito importante. Por exemplo, né, eu vou te dizer, na minha experiência, quando eu fui jovem, né, assim, e a Controlplan, a gente começou, eu tinha acho que 24 anos quando a gente começou a Controlplan e tal, muito novo.
E, assim, não existia internet. As informações, eu aprendi a programar no livro, comprando livro, ou seja, não tinha, assim, para quem compartilhar. Agora, a juventude que chega hoje, que chega na empresa, eu vejo lá pela Controlplan, chega muito bem preparada, bem formada. Então, a gente tem que ter um pouco de humildade e abrir espaço para essa turma, porque eles têm muito a contribuir, né? E a gente viu agora nessa parte digital, quem não tinha nenhuma cultura, às vezes era um jovem lá que dominava o Instagram, dominava o Facebook, que botou a loja para vender, você imagina. Então, isso aí que você falou é importante, a gente precisa de ajuda, e talvez a juventude, esse pessoal está chegando com vontade, né? O momento é esse. Cláudia, eu queria falar de algumas pessoas aqui, né? Primeiro agradecer a participação, a gente está com uma participação intensa aí pela internet, e às vezes é tanta informação que a gente vai deixando de colocar, né? O Tiago mencionou, quando você falou, né, da cultura do cliente no segundo bloco aí, né? Ele está confirmando aí que você está falando da onda que já vinha acontecendo nas redes sociais faz tempo, que em meio à pandemia o comerciante está vendo a força, né, que tem a relação com o consumidor, especialmente, ele fala aí, especialmente dos empresários de cidade pequena. A Ângela Mansur está com a gente. A Ângela, minha esposa, está firme aí na audiência, obrigado. Está confirmando aí também, ó. Mas ela tem uma pergunta para você, mas comenta, Tiago, que eu volto com ela. Tiago, eu acho que a única coisa, a questão do Tiago, que eu quero falar com ele é o seguinte: cidade pequena, na verdade, essa questão vai acabar no quesito informação, né? Porque a internet está globalizando de tal jeito que antigamente, realmente, você tinha uma cidade pequena, a informação era defasada, né? Hoje já não é tão assim, e daqui para frente, muito menos. Então, assim, a dor que dá aqui vai dar lá no Rio de Janeiro, vai dar numa cidade menor. Essa universalização, né, do conhecimento está transformando isso também. Então, o empresário não é porque é de cidade pequena, não é porque é Teresópolis, não. O empresário com essa faixa de idade um pouco mais avançada, ele vai ter essa dificuldade, que é natural, mas que é importante também reconhecer que ele tem que fazer essa mudança, né? E a gente precisa lembrar que a gente fala de cidade pequena, mas eu acho que a questão de Teresópolis é até mais cultural mesmo, porque é uma cidade em que essa mudança de geração, ela ainda vai começar a acontecer, né? Uma cidade de uma geração mais idosa mesmo. A gente ainda tem, né, pessoas das gerações não tecnológicas muito presentes no nosso comércio, né? A gente precisa considerar isso. Mas Teresópolis tem uma vantagem, que eu digo, os velhinhos daqui são velhinhos mais tecnológicos, né? Porque são velhinhos modernos, maneiros. Teresópolis tem uma vocação para tecnologia, ela, não sei te explicar por quê, né? Tem empresas, Teresópolis tem N empresas, cada vez que eu descubro uma, eu fico encantado, assim, e de como contribui para Teresópolis. Talvez a gente precisava ter um plano diretor para desenvolver mais mão de obra de tecnologia aqui. Isso é um pouco aproveitado, eu acho. Acho, não tenho certeza, né, pela dificuldade de mão de obra. Mas Teresópolis é uma cidade que tem essa vocação in natura, agora, por quê, não sei te explicar, mas que precisava ser desenvolvida e ter uma direção, principalmente na formação de mão de obra. Uhum. Eu vou colocar a pergunta aqui da Ângela, que ela fala como as lojas físicas que possuem vitrines, as quais são sua propaganda, e agora estão fechadas, como que elas farão, então, propaganda de seus produtos estimulando as compras? Para onde que essas vitrines irão? Eu acredito que vai usar redes sociais, mas nessa questão das lives, aprendi uma coisa que eu achei sensacional, que é as influenciadoras digitais. Né? Então, assim, a gente entrevistou, acho que foi a Carol, e achei sensacional, uma menina tão nova, com a cabeça tão boa, com um trabalho tão bonito, né? Depois conheci outros, conheci outras experiências, que um rapaz até que a gente entrevistou, a esposa dele tem uma loja física, estava fechada em São Paulo, no interior de São Paulo, e botou as meninas para desfilar na internet com os modelos. Ele arrebentou de vendeu mais do que
Então, assim, a criatividade, através das plataformas, eu acho que vai valer, né? Assim, e essa proximidade, esse relacionamento com o cliente, ou seja, você aproveitando da tecnologia para estar mais próximo desse cliente. E é um momento muito bacana, né, em que nós estamos sendo convidados a sermos criativos. Eu acho que essa é a grande, né, a chance de liberdade, né, de libertar a mente criativa é a melhor. Eu acho que é isso que a gente tem que se apegar, né, Cláudio? Com certeza. Cláudio, a gente faz no nosso programa sempre uma apresentação de um infográfico em que a gente resume, né, algumas lições e também promove algumas dicas dentro do tema que a gente está tratando. Então, eu vou colocar aí esse infográfico, porque a gente já está partindo aí para o finalzinho do nosso programa. Tá? Acompanhe o infográfico aí, a gente volta já. Tá bem. Então tá aí. Cláudio, a gente já está no minutinho final. Eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade. A gente sabe o ritmo, né, que você tem, que você está. Então, obrigada por sua disponibilidade, pelo compartilhamento, né, de tanta informação e conhecimento. Eu queria entregar aí esse minutinho final para você falar um pouco com o nosso telespectador. Não, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui dividindo conhecimento, né, e dizer que a dificuldade é o que faz a gente andar, né? Essa pandemia realmente movimentou o mundo todo, né? E afetou, de certa forma, a vida de cada um de nós. Mas que eu tenho certeza que, à medida que a gente consiga achar um caminho, né? Não parar no problema, mas seguir em frente, né? A gente vai chegar no final do ano bem feliz, viu? Se Deus quiser. Eu digo que a festa de final de ano deve durar uma semana, para a gente comemorar, né, de chegar bem, com saúde, né, e vencendo uma dificuldade mundial, onde todos entenderam o seguinte: a gente precisa, um depende do outro, né? Eu acho que a máscara, né, ela fala muito, né? Porque eu coloco a máscara para proteger o outro, não é para me proteger. Isso é muito importante, né? Essa questão da solidariedade, da preocupação com o outro. Então, a máscara acho que vai ser o grande símbolo para todos nós. Muito bacana, né? Espero que as pessoas, de fato, se liguem, né? No sentido da máscara. Muito obrigada, viu, Cláudio? Obrigado, a gente vai... Obrigada, querida. A gente vai ficando por aqui, lembrando que o nosso DNA
vai ser transmitido pelo canal 9 da TV Cidade às 21 horas e durante a semana também fica com suas reprises. Na próxima semana a gente está de volta por aqui com você. Participe com a gente nas lives segunda, 16 horas e acompanhe na TV Cidade a gente também. Até a próxima!